Boa tarde, pessoal. Iniciaremos agora mais uma aula de matemática básica e raciocínio lógico do 7º ano. E para a aula de hoje, iniciaremos a correção da página 55, que foi a atividade de casa. Então, a página 55 é a continuação da questão 9, onde pede para verificar se as afirmações são verdadeiras ou falsas. Então, vamos verificar. Se de um número negativo subtraímos um número positivo, então o resultado sempre é um número negativo. Verdadeiro. Se de um número positivo subtraímos um número negativo, então o resultado sempre é um número positivo. Verdadeiro. Se de um número negativo subtraímos um número negativo, então o resultado é sempre um número negativo. Falso, porque vai fazer o jogo de sinal, né? Então, se de um número negativo subtraímos um número negativo, então o resultado nunca é um número negativo. Também falso. Pode ser positivo, pode ser negativo. Então, vamos à questão 10. Calcule mentalmente e escreva o resultado. Então, aqui já tem os resultados das potências, mas a gente vai comentar. Então, para o primeiro número, eu tenho aqui menos 5 ao quadrado, que é menos 5 vezes menos 5. Fazendo o jogo de sinal dá mais, menos com menos dá mais, e 5 ao quadrado é 25. Menos 3, 3 vezes. Aliás, menos 2 elevado à terceira potência. 3 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, dá menos 8. 0,6 dividido por 0,2, dá 3. 17 dividido por 0,1, 170. 3,5 dividido por 0,5. Resultado 7. 100 vezes 56,702. Então, na multiplicação por 100, eu ando duas casas. Então, a vírgula vai ficar depois do 70, como aqui no resultado. E 56,702 dividido por 100. Na divisão, a vírgula volta duas casas, fica antes do 5. Então, aqui eu tenho 0,56702. E na divisão por 10, a vírgula volta uma casa. A vírgula vai ficar depois do 5. 5,6702. Vamos agora ao grupo 3. Para essa questão do grupo 3, vamos lê-la. Na base de lançamento, está programado o lançamento de um veículo espacial para 12 horas do dia D. Nesse dia, para a equipe do projeto, o horário 12 horas passa a ser a hora 0. Complete a tabela. Então, aqui, a hora 0 é a hora do lançamento, tá? Um horário comum é 9. Então, quanto é 9 menos 12, que é a hora 0? Menos 3 horas. 11 menos 12, que é a hora 0, é menos 1. Nesse caso aqui, 0,5 menos 12, 11,5. 11,75 menos 12, menos 0,25. 12 menos 12, 0. 13 menos 12, 1. 14,2 menos 12, 2,2. E 4 menos 12, na verdade eu vou somar aqui, 4 mais 12, 16. Tá fazendo a operação inversa, fazendo ao contrário, tá? Então, aqui eu tenho, para conferir, 16 menos 12, 4, tá? Então, aqui eu tenho a resposta, todas com a unidade de tempo, que é hora, tá? Então, passaremos agora para a página seguinte. Há 2 objetivos nessa atividade. Na primeira parte, você exercita suas habilidades de cálculo. Na segunda, pretendemos que percebam uma propriedade. Vamos completar a tabela. Então, o M, nessa linha, vale 2. Aqui vale 3. Aqui o Y vale 3. E aqui o C vale menos 5. Ó, o valor de M, Y e C. M, Y e C. E a gente vai resolvendo essa expressão para ver o resultado. Então, aqui eu vou fazer, ó, Y menos C e subtrair M do resultado. Então, 3 menos 5 dá 3 mais 5, que dá 8. E 2 menos 8 dá menos 6, tá?
A mesma coisa aqui, ó. Menos 4 com menos 6, porque aqui o C é negativo, menos 4 com menos 6 dá menos 10. 3 menos menos 10, ou 3 mais 10, porque tem o jogo de sinal, dá 13, tá? Então, aqui, fazendo cada um dos cálculos, ó, menos 3 com menos 2,5 dá menos 5,5, e 6,2 mais 5,5, 11,7. 0,7 menos 3,5, ou seja, isso mais 3,5 dá 3,5. Aliás, mais 3,5, que vai dar 10,5. E 4. Aliás, é 0,7, dá 4,2. Então, 4 menos 4,2 dá 0,2. 2 menos 3 dá menos 1. Para o resultado dá 7, dá 6. E aqui, seria 6 menos menos 1 para dar 7. Então, o resultado 7, aqui em cima 6. Menos 3 menos menos 5 é menos 3 mais 5, que dá 2. Então, menos 10 com menos 2 dá menos 12. Fazendo o mesmo resultado agora, sem o parêntese, a gente tem o jogo de sinal aqui, ó. Menos com mais dá menos, repete o Y, menos com menos dá mais, repete o C. Se eu fiz essa linha aqui, eu sei que todos deram certos, o resultado é o mesmo, tá? Então, porque a gente verifica a propriedade. Você deve ter notado que em cada coluna da tabela, os resultados das duas últimas linhas são iguais, ó. Esse igual a esse. Será que a igualdade y menos m menos parêntese y menos c e m menos y mais c é válida sempre? Elas são iguais, são válidas sempre? Então, sim, tá? Pense nisso e escreva suas conclusões. Então, a atividade seguinte traz o significado em relação da propriedade. E essa igualdade é verdadeira sempre, tá? Então, a resposta é sim. A igualdade vale sempre. Vamos à questão 3. Vamos entender. Geraldo calculou mentalmente 300 menos 97. Veja só como ele pensou. Primeiro ele tirou 100 de 300, obtendo 200. Depois acrescentou 3 aos 200, obtendo o resultado final, que é 203. Vamos ver os registros. Ó, a conta era 300 menos 97. Então, ao invés de tirar 97, ele tirou 100. Então, ficou 300 menos 100, que deu 200. Então, aqui era 97. Como ele colocou 3, tá? Ele colocou 3 a mais. Então, aqui, ao resultado, ele adicionou 3, que foi 203. Agora, fazendo isso com os outros números. Então, vai ficar 95 para 100. Se eu colocar 100 aqui, eu vou estar aumentando 5. Então, aqui eu faço 400 menos 100, que dá 300, e adiciono 5. 305. 800, em vez de 198, vai ser 200. 800 menos 200 dá 600, e a diferença desse número para 200 é 2. Mais 2, 602. Acredito que todos devem ter acertado. Agora, volte ao item B da questão anterior, aqui, que nós temos a propriedade. Vou voltar um pouco aqui na propriedade, diz o seguinte. E pense novamente na pergunta. Se quiser, reescreva aqui suas conclusões. Então, qual é a ideia? Se devo tirar 95, mas tiro 100, ou seja, tiro 5 além do que deveria, então, ao resultado parcial, devo acrescentar 5. Situações como essa são comuns no comércio, nos casos de troco, tá? Então, esse aqui é um exemplo de conclusão que vocês podem colocar aí para essa questão. E com isso, nós finalizamos a atividade de casa, que foi páginas 55 e 56.